Rural TV foi até a Embrapa Pecuária Sul conferir um projeto desenvolvido em parceria com a Três Tentos para o controle de plantas daninhas, em especial o caruru, que estão invadindo as lavouras de soja em nossa região. Confira logo após os comerciais. A família reunida e a receita especial. O arroz sempre soltinho, ingrediente que é fundamental. Arroz à grega, arroz doce, carreteiro ou tradicional. Com feijoada ou baião, ele fica muito bom. Eu tô falando do arroz pilão. Arroz pilão, este sim é bom. Na Comercial Chapa você encontra motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão e sopradores, toda a linha de máquinas Steel, além de geradores de energia, cortadores de grama e ferramentas em geral. Comercial Chapa, a única concessionária Steel em Bagé e região. Padre Abiles Poncheado, 1798, bairro São Judas. Telefone 3241-8272. Tecnologia aliada à credibilidade produz resultados confiáveis e precisos. O laboratório da Ótica Conquistadora tem tudo isso e um ingrediente a mais: qualidade. Os mais modernos equipamentos de tomada de medidas, iTerminal 2 e VisiOffice. E junte a isso uma grande variedade de armações e uma equipe comprometida com a satisfação do cliente. Ótica Conquistadora. A resistência de plantas daninhas a herbicidas, então, hoje é um dos maiores problemas quando a gente pensa, né, em manejo dessas espécies nas lavouras. Então, aqui na região da Campanha, né, onde nós temos a Embrapa Pecuária Sul, nós temos trabalhado uma parceria com a empresa Três Tentos, tentando entender e buscar formas alternativas para essa planta daninha que nós temos aqui na área, que é o caruru. Ela tem se expandido bastante, né, no estado, em função de ser uma planta bastante competitiva com a soja. As sementes acabam sendo disseminadas, né, via maquinário ou mesmo via animais. E, inclusive, ela tem uma característica fisiológica também que garante ela ser mais eficiente no uso de água. Então, esses fatores somados fazem com que ela realmente prejudique o desenvolvimento da soja, competindo pelos recursos do meio. Então, preocupados com isso, nessa parceria, nós temos tentado ver estratégias que nós podemos dizer que são de curto prazo, né? O que o produtor pode adotar, ou que moléculas o produtor pode escolher para manejar aquela lavoura, trocando o mecanismo de ação que está com problema de resistência. Hoje nós sabemos que também não é só o glifosato, né? Existe algum grupo de produtos chamados inibidores da enzima ALS que também esses materiais de caruru têm sido resistentes, então isso vai diminuindo o nosso leque de opções. Nós podemos trabalhar no inverno, que se chama muito de manejo outonal. Nós já sabemos da parceria que nós temos opções em pré-emergência, mas juntando um pouco com o trabalho da Embrapa, né, que visa a produção de alimentos de forma sustentável, olhando o sistema como um todo, não somente a soja em si, nós temos aqui um ensaio onde nós comparamos o inverno com a presença de um azevém, né? Aqui foi um pastejo simulado, então nós não tivemos a presença dos animais, mas nós mantivemos esse azevém como se ele estivesse sendo pastejado, né, em 2 níveis, que no final, quando nós chegamos para dessecar essa área para a implantação da soja, nós tínhamos então em torno de 4 toneladas num manejo que esse azevém foi mantido mais alto, né, ou que tivesse sido pastejado e tivesse sido deixado uma maior quantidade de resíduo, ou então nós mantivemos esse azevém então de forma menor, né, e estatura menor, e com isso nós tivemos uma produção em torno de 2,5 toneladas. Comparamos então essas produções, né, de toneladas na dessecação com um sistema onde a gente não teve então a cobertura nenhuma. Esse solo foi revolvido para a implantação da soja. E nitidamente então nós conseguimos ver, né, que
A parte final aqui do nosso ensaio, onde nós vemos bastante caruru, independente então a palha, o resíduo que fica, né, a palha que nós encontramos quando nós dessecamos essa área para a implantação da soja, ela faz um diferencial, ela faz uma pressão, né, que reduz esse fluxo de emergência das plantas daninhas, né, e especialmente do caruru. Então ajuda com certeza. No entanto, nesse ensaio inicial nós temos visto que ela sozinha não foi suficiente para suprimir totalmente o caruru presente nessa área. Então as parcelas que nós vemos aqui mais à frente, mais verdes, né, nós tivemos então associado a esse manejo o uso de um pré-emergente. E isso sim nos dá uma vantagem bastante interessante quando associado à quantidade de palha, que nós pontuamos isso numa redução praticamente de 90%, né, de caruru, numa situação de manejo, então, de revolvimento desse solo, quando nós colocamos então a presença, então a quantidade de palha, né, de 4 toneladas pelo menos, então, quando da dessecação. Então o que a gente quer ver com esse tipo de ensaio, né? A gente pode agregar ferramentas a esse sistema de manejo de uma planta daninha, de controle, que não fiquem exclusivamente na molécula, né, no herbicida ou na troca de moléculas quando a gente constata a resistência, como é o caso que a gente sabe aqui, que essas plantas estão resistentes a glifosato e inibidores de ALS. Nós queremos ver que possivelmente a pecuária bem feita, né, quando então não temos esse excesso de lotação e que sobra um resíduo que permite ainda servir de cobertura, que vai ser dessecada pré-semeadura da soja, pode nos ajudar vamos dizer, quando a soja precisa então, né, largar e se desenvolver, e de preferência quanto mais limpa essa área, menos competição por outras espécies, melhor, né, mais fácil ela vai realmente se estabelecer e aproveitar os recursos disponíveis. Isso é muito interessante porque nós estamos numa região que nós sabemos também, embora hoje nessa safra atual a gente tenha problema de estiagem no estado do Rio Grande do Sul inteiro, mas a nossa região é característica, né, de ter problemas de estiagem. Então, quando nós podemos associar estratégias que vão favorecer a planta cultivada ou a soja aqui e que trazem então esse olhar lá do inverno, né, não exclusivamente na hora de implantar a soja e usar somente o pré-emergente como solução para um caruru resistente, mas a gente também aproveitar, né, uma pecuária ou mesmo uma planta de cobertura no inverno que vai nos ajudar nesse processo então de estabelecimento da soja numa condição mais favorável a ela possível. Então, a parceria está trabalhando nesse sentido, né? Nós estamos possivelmente ampliando ela agora e a ideia então é realmente ter esse olhar, né? Opções prontamente disponíveis para o produtor que está ali lidando com o problema e precisa reduzir a infestação, mas que ele possa colocar no planejamento dele essa visão de sistema, né? O que ele pode fazer no inverno, não só usando o químico, mas que possa agregar, ajudar no manejo da planta daninha, está agregando matéria orgânica, né, e todos os fatores que a gente sabe que quando a gente trabalha o sistema a gente favorece e dá sustentabilidade, inclusive para o químico, né, porque a gente não deixa exclusivamente a dependência dele como opção para manejar essa planta daninha resistente. Só para mostrar então a diferença da gente ter a palha no inverno, né, ou a resteva, vamos dizer assim, as 4 toneladas de um azevém mantido num pastejo mais moderado, que nos deixou essas 4 toneladas no momento da dessecação para a soja, mas nós não fizemos nenhuma outra estratégia de manejo de caruru, não usamos nenhum outro produto, só dessecamos a área, plantamos a soja e foi usado só o glifosato que controlou as outras espécies, né? E não teve obviamente efeito nenhum nesse caruru resistente. Desse cenário que a gente vê que sobra muita planta ainda, então aqui nessa pressão de infestação realmente só a cobertura do azevém não foi suficiente, né, ela reduziu com certeza o fluxo de emergência, mas não foi sozinha, não resolveu a situação como a gente vê. A gente passa para um cenário ao lado onde a gente então não teve cobertura, né? Então essa área foi totalmente revolvida pré-semeadura da soja, isso mexe no banco de sementes, estimula, a gente vê bem mais caruru já aqui, né? E também novamente não foi feito nenhum manejo químico para caruru, a gente simplesmente só usou o glifosato na pós-emergência.
E um terceiro contexto aqui nesse nosso ensaio é a quantidade intermediária aqui de palha, onde a gente teve aquele azevém mantido numa altura um pouco mais baixa, né? Pastejado ainda dentro dos princípios de um bom pastejo simulado, no caso, mas também a gente nota que sobra, né, as 2,5 toneladas que nós produzimos de coberto de palha não foram suficientes para suprimir totalmente esse caruru. Então o cenário muda nesse ensaio quando nós agregamos a essas 3 estratégias, né? Então mais palha por um azevém ser mantido mais alto no inverno, sem palha e uma palha intermediária quando a gente teve o azevém mantido num nível mais baixo. A gente vê aqui agregando o pré-emergente, tá? Então nós usamos aqui o pré-emergente no dia da semeadura da soja, e aqui quando a gente teve então mais palha, né, como a gente viu as 4 toneladas que eu falei desse azevém mantido mais leve, com uma altura maior no inverno, a gente nota que associado ao uso do pré-emergente, o caruru praticamente então desaparece, né, ou sobram muito poucas plantas que viriam mais tarde. Quando a gente passa aqui para o contexto, então, novamente, de não ter a cobertura, né, de não ter esse solo ter sido revolvido, mesmo revolvido, que estimula muito o banco de sementes, a gente nota que a associação aqui do pré-emergente limpou realmente, né, a condição. Não limpa totalmente, como eu falei, a gente pode ver que algumas plantas sobram na parcela, né? Mas melhora muito daquela pior situação que a gente viu, que é quando não teve realmente uso de nenhuma estratégia de controle e o solo foi revolvido. E por último, aqui na sequência, então, a situação intermediária, né, onde a gente tem cobertura a gente teve uma palhada intermediária de azevém, resultado então de um pastejo um pouquinho mais intenso, né, um pouco mais intenso, mas que com o uso do pré-emergente nos permitiu então reduzir bastante a infestação. Parceria, na verdade, nós já estamos trabalhando juntos, né, há pelo menos 2 anos, né, e nós temos feito encontros aqui. A pandemia atrapalhou um pouco, mas a gente tem sempre que possível trazido, né, grupos de produtores para ver esses ensaios, discutir, mostrar esses resultados, e agora nós já temos resultados pontuais, inclusive já divulgados, né, em publicações técnicas, mas a ideia agora é iniciar um novo passo para aprimorar mais essa parte integrada, né, como eu falei, do inverno, né, quando a gente não tem a soja, e possivelmente aí em 2, 3 anos a gente vai estar trabalhando fortemente nesse ponto, né. Dentro das propriedades. Depois, inicialmente a gente começa aqui, né, na parte mais localizada, porque a gente precisa de repetição, né, para ter a parte estatística, mas a ideia assim, é extrapolar daqui para validar possivelmente em produtores, aqui mesmo na nossa área da Embrapa, né, sair aqui desse potreiro e a gente poder definir que o material no inverno, a forrageira ou o trigo que tem entrado também muito na região, possa ser a opção e validar isso fora, então, né, numa área depois então com a soja no verão. Então é muito interessante porque o caruru, como é uma planta que se tornou problema mais recente, ali a partir de 2018, a gente está aprendendo, né? Mas a Argentina já tem um sério problema com ele, né? Estados Unidos. Nós temos aqui o Amaranthus híbridos, né? O Amaranthus palmeri é outra espécie muito complicada que no Brasil nós tivemos um relato e esperamos que ela não se expanda. Mas na soja, a buva, que é outra espécie que a gente vê em menor quantidade aqui, já há bastante tempo também incomoda, também é resistente a herbicida, e para ela a gente já tem bem consolidada a importância da questão da cobertura, que reduz muito a emergência dela, né, ali depois dificulta o estabelecimento dela como planta daninha. A gente está trazendo isso para o caruru, que é diferente, né, é uma planta que tem uma exigência de germinação de maior temperatura. A gente já tem um estudo feito aqui na Embrapa que nos mostra que o caruru ele tem um pico de emergência maior a partir de 15 de novembro.
quando as temperaturas também realmente se fixam mais elevadas, né? Então nós avaliamos desde outubro em diferentes momentos e realmente a partir da metade de novembro é quando ele realmente ganha mais condições, né, de se estabelecer mais rapidamente. Isso junto com a nossa realidade aqui, que muitas vezes o produtor semeia a soja mais tarde, então ele realmente, né, se ele não tiver uma atitude proativa, talvez de pensar o antes, ele vai se deparar realmente com um fluxo bastante elevado de caruru para esse estabelecimento da lavoura. O controle integrado de invasoras, ele na verdade, ele é um dos grandes eixos que a gente busca dentro da ideia dos sistemas integrados, que no final é isso que a gente vem buscando. Não só pelo controle de invasoras, mas por outros eixos com relação à diversificação dos sistemas, à estabilização, né, dos cultivos e das outras atividades em uma mesma área de terra. O monocultivo, de um modo geral, por todas as razões que fazem com que ele, vamos dizer assim, ao longo do tempo, né, vá perdendo, né, a capacidade de manter, né, as produções em função, né, da repetição de culturas na mesma área, da mesma cultura na mesma área. E isso impacta diretamente, né, em vários pontos do sistema de produção, como por exemplo no controle de invasoras. É muito difícil qualquer sistema biológico manter estabilidade com somente uma atividade. Isso vale para os sistemas agrícolas, para os sistemas pecuários. No caso dos sistemas pecuários, o equivalente, por exemplo, é o próprio carrapato, quando a gente centra o controle do carrapato somente num grupo de produtos químicos para combater o carrapato, sem considerar o ambiente, enfim, o controle de verminose. E na agricultura nós temos vários exemplos também de problemas de resistência de plantas invasoras, como o caruru, né, que aqui nessa área coordenada pela colega Fabiane Lamego vem sendo estudado, o seu controle, a buva, o arroz vermelho nas áreas de arroz. Quer dizer, há vários exemplos em que o monocultivo, ele não só é prejudicial para uma série de questões, inclusive econômicas, né, mas acelera em muito a resistência de plantas, o aparecimento de resistência de plantas invasoras e diferentes problemas, né, então, para que a gente consiga ter uma estabilidade produtiva ao longo do tempo, inclusive com relação a aspectos do solo. Então, nessa integração, junto com todas as ferramentas que se tem para o controle químico, nós conseguimos então uma sinergia para que a gente consiga estabilizar, para minimizar e retardar o aparecimento de problemas como a resistência de plantas invasoras a herbicidas. Nessa rotação, a atividade pecuária, a pecuária a pasto, né, vamos dizer assim, feita sobre pastagens que rodam nas mesmas áreas, eu estou me referindo a realmente rodar, não é a gente ter a propriedade em que uma parte é feito pecuária e outra parte é feito agricultura sempre, né? E essas partes, elas precisam num sistema integrado se alternarem. A mesma área precisa rodar no mesmo ciclo, quer dizer, no inverno, tanto no inverno quanto no verão, com diferentes culturas, inclusive com pastagens. E essa fase pastagem, ela é uma potente aliada para o controle de invasoras, entre outras coisas. Além de melhorar solo, a estrutura do solo, melhorar o controle de diferentes pragas e doenças também, que vão beneficiar depois a lavoura. No caso das plantas invasoras, um aspecto fundamental que as pastagens trazem é a cobertura de solo, como é nesse trabalho que a colega Fabiane vem conduzindo, onde várias espécies forrageiras que nós temos de inverno são utilizadas para, vamos dizer assim, produção animal, né, obviamente, mas também, né, fazem esse efeito sobre, né, a população de plantas invasoras e a emergência delas. Há mecanismos básicos em que, quando a gente tem essa cobertura, quer dizer, o solo não, digamos assim, não vê a luz do sol, né, seria o ideal, a gente tem realmente uma capa com essas forrageiras sobre o solo, em que boa parte dessa população e desse estande de sementes termina não germinando, por diferentes mecanismos. Então, ao mesmo tempo que a gente faz a produção animal utilizando essas forrageiras e tem esse ganho e diversifica o sistema e não centra o trabalho e o ganho da propriedade somente com uma cultura, a gente traz também junto
benefícios como o controle dessas invasoras por manter o solo coberto. E isso não vale só para o caruru, para a buva isso é muito bem demonstrado, né? Há trabalhos mostrando claramente o efeito potente que essas coberturas têm sobre a população de plantas, a incidência posterior nas lavouras, e para isso a gente tem uma série de plantas, vamos dizer assim, a mais utilizada aqui no sul do Brasil, uma das mais utilizadas, são as gramíneas, como por exemplo o azevém. E aí várias cultivares, como no caso aqui vem sendo testado, o BRS Integração, que é uma cultivar adaptada para esses sistemas de lavoura, uma cultivar muito produtiva com um ciclo um pouco mais curto, que proporciona uma produção de biomassa muito boa e uma produção animal excelente, desde que adequadamente manejada, e ao mesmo tempo esse controle de invasoras. Mas também nós temos outras espécies, como os trigos duplo propósito, que proporcionam uma cobertura de solo muito boa, com um sistema radicular muito agressivo, muito forte, o centeio, enfim, várias espécies que têm essa característica de cobrir o solo e fazer esse efeito supressor, vamos dizer assim, de diferentes plantas. Nós também temos as áreas de verão, e aí uma coisa importante a se dizer, né, como eu falava no início, não dá para a gente basear todo o controle de plantas invasoras somente, né, no controle químico, e principalmente quando a gente tem uma monocultura, quer dizer, muitos anos da mesma cultura na mesma área. Por mais que a gente coloque uma cultura de inverno, isso não é bom nem para esse aspecto do controle de plantas invasoras, mas também e principalmente para o aspecto do solo, né? Os solos estão empobrecendo com o monocultivo, isso a gente tem medido, reduz matéria orgânica, a física do solo é comprometida, e o aspecto econômico principalmente, que a gente termina, de um lado, sempre no monocultivo tendo cada vez uma lavoura mais cara, e a gente termina não diversificando as fontes de renda que cada propriedade tem. Então o sistema integrado, da forma que a gente vem trabalhando, nós estamos falando de ir além de simplesmente ter uma boa pastagem de inverno e utilizar essa pastagem de inverno. É preciso também que os sistemas de verão de grãos rodem com outras culturas e inclusive com culturas forrageiras com a atividade pecuária. Eu estou falando de pastos de verão que vão rodar, até porque o sistema radicular e a arquitetura e a estrutura de uma planta forrageira de verão, ela é muito superior do ponto de vista de raízes, né? São coisas comparáveis a como o milho, né, por exemplo, quer dizer, a profundidade, a quantidade de raízes, né? Isso é extremamente importante para o sistema, do que, por exemplo, uma planta de soja ou uma planta de arroz. Então a gente precisa colocar essas outras culturas. Aqui no sul, sempre a gente plantou muito sorgo, né, para grãos, né? Hoje isso reduziu, é uma coisa que a gente precisa voltar. O milho está retornando também e aumentando, mas aí em modelos irrigados, né, porque o milho tem é mais sensível, né, à falta de chuva ou à deficiência hídrica, mas a gente tem opções, né? E aí as pastagens de verão, como o capim-sudão, sorgo, o milheto, para a gente também abrir mão de um pedaço dessa lavoura. Isso não quer dizer que a gente vá reduzir a produção. Ao contrário, quando a gente faz isso, não só a gente beneficia o controle dessas invasoras, como também, por diferentes razões, principalmente na estruturação dos solos, a gente termina produzindo mais e com custos menores, além de diversificar a renda. A promoção Brinde na Troca dos Postos da Terra voltou. A melhor troca de óleo da cidade com um super brinde. Nos Postos da Terra você troca o óleo e filtros, abastece mais 10 litros e ganha na hora, sem sorteio, uma baita garrafa térmica. E a gente faz a troca em horários estendidos, no posto do Trevo do 21 e do Anel Rodoviário. Postos da Terra, os postos 24 horas de Bagé. E vem aí o Posto da Terra da Avenida Espanha. Aguarde! Você precisa de uma marca para garantir os melhores resultados no campo e na cidade. Armazém Rural, linha completa das melhores marcas de medicamentos e rações para bovinos, ovinos e equinos e também para os bichinhos de estimação, além de vacinas, sais minerais, proteinados, sementes forrageiras e utilidades em geral. Atendida por uma equipe identificada com as lidas do campo. Armazém Rural, a marca do homem do campo, na Santa Tecla e na Coronel Pedroso.
Volkswagen. Hoje estamos aqui na área experimental entre Três Tentos e Embrapa. Então, para começar a nossa conversa hoje, gostaria de falar um pouco de como surgiu essa parceria, né? Essa parceria ela surgiu faz mais de 2 anos já, onde nós tivemos os primeiros relatos da ocorrência de caruru resistente ao glifosato na região. Então, a partir dessa problemática e dessa preocupação dos agricultores, nós buscamos algumas alternativas de manejo para essa invasora. No primeiro momento, nós buscamos estudos e manejo de um caráter de controle mais imediato, um popular apaga-fogo do problema, nesse primeiro ano de pesquisa, buscando ferramentas de controle químico que poderiam auxiliar no controle da próxima safra. A partir desse momento, nos próximos anos, começamos a trabalhar com algumas alternativas, aliando os sistemas, ou seja, pensando já num manejo de planta de cobertura no inverno, uma manutenção da palhada, a incorporação de herbicidas residuais ou pré-emergentes, bem como controle pós-emergente inicial dessas espécies. Então, essa parceria hoje, ela busca prioritariamente trabalhar com o sistema agrícola, entendendo os problemas das regiões e buscando soluções integradas de manejo. Além do controle de caruru, hoje estamos pensando em outras espécies daninhas que estão aparecendo na região, entre elas o capim-arroz, o capim-pé de galinha, o surgimento da losna também, então integrando outras espécies dentro desses sistemas. Essas foram algumas das linhas de pesquisa entre a parceria Embrapa e Três Tentos. Ficamos de portas abertas para recebê-los para visitações, apresentação de resultados e também receber algumas sugestões que possam ser pesquisadas dentro dessa parceria. E além da soja, o caruru também é invasor em outras culturas, né? Ele é uma planta de verão, né? Então essa espécie que a gente está trabalhando aqui, ele realmente atrapalha bastante as culturas de verão. Se ele ocorrer numa área de milho, né? Ou nós temos aqui outras pastagens, às vezes o capim-sudão, né? Outras espécies de verão, ele vai competir, ele é competitivo. É claro que muda, né? Aí conforme a planta cultivada, às vezes um milho consegue competir melhor com uma planta desse porte, e por aquelas questões fisiológicas que eu falei, ele aproveita melhor, sabe, tem mais eficiência no aproveitamento de água que a soja. No milho já é parecido, né? Então já é igual, vamos dizer assim. Então muda a competitividade, mas obviamente se é uma planta que está ali extraindo água, extraindo nutrientes, ele vai reduzir o que poderia ficar para a cultura. Uma estratégia que a gente também pensa em avaliar nessa ampliação da parceria é até a rotação, né? A rotação de culturas, porque quando a gente troca realmente então um ano de soja por um ano de milho, ou um sorgo forrageiro, ou um capim-sudão, né? A gente automaticamente muda esse cenário que a planta daninha se acostuma, né? A ter quando a gente tem a monocultura, e isso com certeza dá espaço para a gente então já começar a modificar o ambiente, desfavorecer o espaço para a planta daninha. E associado, por exemplo, com milho, com sorgo, que a gente tem algumas ferramentas herbicidas diferentes que fazem parte do leque dessas culturas, a gente tem opção sim para manejar caruru, né, dentro dessas culturas com outros mecanismos de ação, que é o importante, a gente trocar o mecanismo, né? Então a gente muda as moléculas que a gente usa quando a gente troca a cultura de uma soja para um milho, para um sorgo, por exemplo. Então isso favorece com certeza também a redução de plantas que vão emergir e que vão se desenvolver. O ruim, quando nós temos essas plantas que estão assim, que sobram, né, elas vão até o final com a soja competindo e vão produzir sementes. Então o banco de sementes acaba sendo realimentado, e por isso que todo ano a gente, né, tem que estar organizando um manejo realmente. O ideal é que não se deixasse esse banco de sementes ser realimentado. Quando a gente fala em, vamos dizer assim, diversificar o sistema, principalmente na fase verão, né, que a gente está falando em colocar outras culturas além da soja, quer dizer, redimensionar a arquitetura
da área da propriedade, para uma parte dela também rodar, não só com a soja, mas com milho, com pecuária. Nas áreas de terras baixas nós já temos essa rotação, claro, lá o arroz é o carro-chefe, mas o arroz já vem trazendo a soja e outras pastagens também, para rodar no seu sistema. No caso do arroz, hoje que se cultiva quase 1 milhão de hectares em média, nós já temos aproximadamente 1/3 dessa área rodando com soja. Isso representou para a lavoura de arroz um salto muito grande. Esse mesmo princípio então da rotação, para evoluir, né, mesmo na área de arroz, a fase pecuária também em muitas propriedades está entrando, vamos dizer assim, sendo utilizada em parte do sistema do arroz e da soja, vamos dizer, da área, né, utilizada, com essas pastagens rodando, então, ao longo dos anos, trazendo uma série de benefícios. Nas áreas altas, onde o arroz não é cultivado e a soja tem sido o carro-chefe, é preciso trazer esse conceito também, e muitas vezes, quando a gente pensa que a gente vai, entre aspas, reduzir a área, não é reduzir, isso não significa reduzir a renda da propriedade, nem da atividade que está entrando no lugar, né, para inclusive promover esses benefícios que a gente vem falando, de controle de plantas invasoras, de melhoria da estruturação do solo, de controle de pragas e doenças, de estabilidade econômica, de manter a renda da propriedade estável ao longo do tempo pela simples diversificação também, e uma redução de custo enorme. Mas quando a gente olha do ponto de vista estritamente do ganho isolado da produção de cada atividade, quando a gente está colocando, nós não estamos falando, por exemplo, no caso da pecuária, que a gente vai reduzir o ganho daqueles hectares que a gente, vamos dizer assim, tirou do sistema. Ao contrário, a gente tem feito e a pecuária a pasto e essas forrageiras que normalmente se utilizam, aí falando das espécies gramíneas anuais de verão, como o capim-sudão, a Embrapa tem uma cultivar chamada BRS Estribo, que tem cada vez sido mais plantada nesse sistema. Nós temos tido receitas, isso já produtores realizando, iguais, a sobra, vamos dizer assim, dessa atividade compete no sentido de é competitiva com qualquer outra atividade agrícola. Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, ao contrário. Nós não estamos tirando uma cultura rentável para colocar uma cultura não tão rentável. Ao contrário, quando a gente coloca no mesmo patamar tecnológico, são culturas que proporcionam rendas parecidas. Então, é possível, somente por esse motivo, fazer essa rotação pela diversificação. E, além disso, há os outros benefícios indiretos, como eu falei, que essa fase pastagem faz um serviço enorme para a cultura que vem depois. Inclusive, há modelos que, quando a gente evolui nesse modelo e vai avançando, por exemplo, na adubação de sistemas, em que, inclusive, os fertilizantes são deslocados para a fase pastagem, que, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. O fertilizante, a soja, não deixa, por melhor que a gente adube, toda a fertilidade que a gente precisa para a pastagem que vem depois expressar o seu potencial. Então, só que a fase pastagem, ela, como exporta muito pouco nutriente em relação às lavouras, e a pecuária faz com que o nutriente que a gente coloca na fase pastagem fique ciclando. E aí um benefício sinérgico, vejam como é um quebra-cabeça, é um tabuleiro de xadrez, mas com benefícios que, na nossa opinião, o produtor realmente tem excelentes opções para poder avançar. Quando a gente faz, por exemplo, essa adubação de sistema e começa a transferir parte a melhorar a fertilidade das pastagens, nós também vamos ter melhores pastagens, melhores coberturas e, consequentemente, melhor controle de plantas invasoras, que, associado aos tratamentos químicos que o mercado hoje dispõe, esse efeito sinérgico faz com que a cultura realmente se estabilize, né, dentro dessa diversidade. Então, não significa que ao abrir mão de parte da área de soja do mesmo sistema para a gente poder rodar com outras culturas, principalmente pastagens e boas coberturas que vão proporcionar desempenhos animais adequados e ganhos financeiros também compatíveis com a renda das lavouras, desde que a tecnologia seja aplicada, nós não só
ganhamos por melhorar a renda total do sistema e das atividades isoladas, como a gente termina muitas vezes reduzindo o custo de produção de cada uma das atividades pela sinergia que existe em diferentes pontos, como o controle de invasoras e a melhoria dos solos. Tudo fica melhor com o plano certo. E nosso trabalho é planejar seu melhor lugar. Com o melhor espaço, com as cores certas, com a sua expressão. Planejar o melhor ambiente fica mais fácil com a Casa Brasileira. Experiência, garantia, assessoria especializada, agilidade e acompanhamento da entrega. E com a opção de orçamento que mais encaixa no seu plano. Vem conversar com a gente na Santa Tecla 1102.